Então, gente, primeiramente, boa noite, tá? Sejam bem-vindos ao nosso ambulatório secreto, toda segunda-feira, onde a gente compartilha com colegas que queiram se desenvolver, ver casos, novidades, aprender algumas dicas, algumas sacadas, diante do que a gente faz de melhor, né? Que é a ultrassonografia musculoesquelética. Para quem não me conhece aí, eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico ortopedista, né? E já venho fazendo ultrassom há pelo menos 13, 14 anos aí no meu dia a dia. Hoje eu falo que eu sou ultrassonografista dependente, ou seja, não consigo mais atender um paciente sequer sem fazer o meu exame de ultrassom, sem fechar a tríade, história clínica, exame físico e ultrassom como diagnóstico. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente com uma dor glútea profunda. História clínica, exame físico, exame de ultrassom, prova diagnóstica, 100% do diagnóstico. A paciente tinha uma contratura do obturador interno e com muita dor na região de glúteo profundo. Então, assim, um diagnóstico difícil, ressonância normal, ressonância geralmente não mostra nada, e a gente fez a prova diagnóstica para a gente ter certeza absoluta. Então, sempre muito importante a gente fazer o exame como um complemento diagnóstico, não somente intervenção. A intervenção é muito boa, mas se você não tem um bom diagnóstico, você não consegue essa precisão na hora do tratamento, tá? Eu resolvi falar desse casinho, inclusive é um caso muito famoso aí no nosso Instagram, que ele sempre é muito solicitado, porque de fato as pessoas se impressionam com a tumoração, né, com o caroço. E é isso que a gente vai falar hoje. Ah, aqui um pouquinho da minha história, tá? E é o seguinte, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula, muito pelo contrário. Eu sou independente e não estou nenhum tipo de interesse em nada que a gente vai falar aqui hoje, porque são casos próprios. Antes de mais nada, eu queria antes de entrar no conteúdo, né, eu só queria avisar que esse conteúdo técnico de hoje é mais um dos conteúdos que eu sempre trago, né? Semana passada foi fascite plantar, né? Do exame diagnóstico ao depoimento do paciente. Hoje a gente vai falar das células do TCG, né? Que é tumor de células gigantes, e aproveitando que para informar que a gente está com uma condição especial em Black Friday, né, que é justamente o nosso programa completo, onde você me acompanha, onde você vai poder estar comigo nessa jornada de aprendizado de ultrassonografia musculoesquelética de uma forma vitalícia, tá? E para entender todos os benefícios dessa oferta, né, que a gente está fazendo de forma histórica, eu vou deixar o link aqui nos comentários para que vocês possam entender, tá? É uma condição especial por um tempo determinado, né, por um tempo limitado, e a qualquer momento a gente vai encerrar para que a gente possa dar continuidade e atender melhor esses alunos que estão entrando, tá bom? Então, por favor, não deixem para depois, porque depois dessa condição o preço vai aumentar e vocês vão reclamar. Ah, mas estava um preço mais barato. Estava um preço mais barato porque é Black November, é Black Friday, é uma oportunidade única de vocês participarem e serem eternamente powers, como eu chamo meus alunos aqui dentro do grupo, tá bom? Então, link no grupo, corre lá, não perca um minuto e cola comigo e vamos aprender ultrassom musculoesquelético. Gente, tumor de células gigantes. No dedo, geralmente, tá? Acomete o dedo, né? TCG, refere a tumor de células gigantes de bainha de tendão. Vou mostrar para vocês. É uma lesão benigna, porém localmente agressiva. E é o segundo tumor mais comum da mão, depois do cisto sinovial. Então, cisto sinovial como primeiro, segundo o TCG, que nada mais é do que um tumor de partes moles, né? É um tumor de partes moles e também tem um tumor de células gigantes de ósseo, mas no caso aqui é de partes moles, inclusive de bainha de tendão. Veja só, quando a gente se depara ectoscopicamente com a imagem de tumor de células gigantes, tá? É essa imagem que a gente vai ver. Veja aqui, ó, um indicador com uma tumoração geralmente endurecida, pouco dolorosa, tá? Quando a gente coloca no perfil, ó, essa imagem que a gente vê, essa imagem que a gente vê. E aqui a gente praticamente não vê nada na região volar.
Só que a gente tem que entender que o TCG, ele tanto tem uma origem também volar, como também dorsal. Geralmente, essas patologias, elas incomodam do ponto de vista estético mais do que do ponto de vista álgico, tá? Então, é mais um tratamento, obviamente que ninguém vai deixar uma tumoração, tal, óbvio que incomoda, dói, tal, mas não é se comparável a um tumor glômico, tá? Quem é ortopedista sabe o que é um tumor glômico. O tumor glômico é uma dor absurda, é uma dor lacinante. O paciente fala, doutor, eu prefiro que o senhor pegue uma faca e corte meu dedo do que deixar essa dor aí. Então, é uma dor absurda, tá? E, contudo, a indicação cirúrgica ela é muito pertinente por causa da dor. Lembrando que também pode ser uma causa que recidive. O tumor glônico pode recidivar, já peguei alguns casos. Mas aqui não. Aqui é uma tumoração grande, incomoda. Isso na mulher, esteticamente, é muito feio, é muito ruim, incomoda bastante a mulher e gera, obviamente, algum grau de limitação. E, claro, ninguém vai deixar um TCG desse crescendo e observando, tá bom? Então, essa é a imagem. Agora, veja só. Será que a gente pode visualmente, ectoscopicamente afirmar? Pega essa pergunta aí, tá bom? Vamos lá. Gente, para o exame, né, de mão, de dedos da mão, né? Lembrando que essa foto não é do caso, tá? Essa foto é de outro caso. Eu estou aqui botando como um exemplo para vocês se orientarem. Nós fizemos o exame dessa paciente dentro da água. Por quê? Porque a água é um condutor, é um acoplamento à sonda e facilita para visualizações tumorais. A gente não precisa ficar colocando muito gel, né? A gente bota simplesmente a mão dentro d'água e usa a água como o nosso acoplamento do transdutor. Lembrando que os transdutores são bloqueados, eles não entram água, então você pode fazer o seu exame com muita segurança, seja ele qual for o seu transdutor. Só cuidado se você tiver uma máquina ultra portátil, né? Essas máquinas ultra portáteis eu não sei se pode colocar, tá? Porque como ela tem um maquinário todo ali dentro, eu não sei em algum momento se isso pode prejudicar, qual a profundidade que você vai colocar ou não. Eu sei que os transdutores normais das máquinas, fixas ou portáteis, sim, elas podem ser colocadas dentro da bacia de água com muita segurança e já faço isso há muitos anos e nunca tive problema zero. Então, foi isso que a gente fez nesse caso. E veja bem, é um caso recente, é um caso agora de setembro. A paciente veio com uma dor, né, com essa queixa de que apareceu um caroço, geralmente esse TCG ele cresce de forma lento, né, e que veio crescendo de forma lenta e ela foi deixando, foi levando, e veja só, de repente um caroço ficou muito grande ao ponto de incomodá-la do ponto de vista estético e do ponto de vista diário das suas manipulações, né? Quando a gente coloca o transdutor dentro da água, toda essa área preta aqui, ó, é a água, tá? Tudo isso aqui em cima é água. Veja que o acoplamento ele é perfeito do ponto de vista de avaliação, né? Não falta nenhuma aresta, nenhum ponto a não ser visualizado com muita ênfase. Então, isso nos ajuda para fazer avaliações de ponta de dedo, seja tumorações, seja tendões, seja corpos estranhos, seja qualquer outro grau de patologia, qualquer outra patologia que a gente veja, a água está sempre muito bem indicada. Então aqui a gente vê a parte dorsal, uma tumoração, aqui a gente vê a unha, um padrão trilaminar. A gente vê aqui, ó, embaixo da unha, ou seja, a região subungueal, matriz. Vemos uma tumoração, uma área hipoecogênica, textura heterogênea, né, um abaulamento da pele aqui. E vemos aqui, ó, um pouquinho do aparelho extensor terminal do dedo indicador. Quando a gente faz essa avaliação comparativa num corte transversal agora, isso aqui tudo é água, a gente vê aqui, ó, o dedo contralateral sem nenhum tipo de tumoração e aqui no dedo de avaliação a gente vê, ó, uma tumoração no corte transversal
que seria o axial da ressonância, e a gente vê, ó, 0,08 centímetros, que é a distância do tumor para a pele, ou seja, uma lesão muito próxima da pele, muita da região subcutânea até, né? E muito aderido aqui à parte da pele, essa lesão, tá? Joia. Numa avaliação dinâmica, tá? A gente consegue ver essa. Veja que aqui não ficou tão legal esse vídeo, ó, mas a gente consegue também fazer avaliações dinâmicas durante o movimento dentro d'água. E aqui, ó, a gente consegue ver a banda terminal na sua inserção com toda uma ênfase de não estar cometendo nada do tendão, simplesmente uma lesão tumoral, tá? A gente vê aqui também, ó, que não invade a matriz, não invade a região subungueal nessa topografia de avaliação. Em algum momento, a gente vê, ó, algumas lacunas, né? Algumas lacunas preenchendo essa tumoração. A gente vê aqui, ó, o envelope, né? E a gente vê aqui o subcutâneo e a parte da pele dorsal dessa região do tumor. Beleza. Veja aqui, ó, mais um vídeo mostrando a avaliação dinâmica, ó. A gente faz esse movimento aqui, ó, para ver se tem algum comprometimento. E aqui, ó, eu já saio da região dorsal e estou indo para a região volar. Veja olha que interessante aqui, ó. A gente vê esses buraquinhos aqui, ó. Isso nada mais é do que a característica ultrassonográfica da lesão do TCG, tá? Isso é uma característica, inclusive a gente pode descrever no nosso laudo essas características, tá? E apenas com essa descrição ectoscopicamente e essa descrição, isso nos sugere um TCG, ok? Então, saindo da região dorsal, e veja só, quando a gente avalia a região dorsal e a gente vem para a região volar, veja só, ou a gente vai pelo lado mais, no caso, radial, ou pelo mais ulnar. E o que que tem nessa região? Nós temos um feixe neurovascular. Então, se a gente tem uma lesão que se estende do dorsal para o volar, em algum momento a gente tem que visualizar esse feixe, né? Ou pelo menos descrever que a lesão está saindo de uma topografia dorsal e indo para uma estrutura volar e acometendo o feixe de algum lado. Porque quando a gente manda esse paciente para o cirurgião tem que entender que há uma contiguidade de lesão para um lado ou para o outro, para que ele tenha cuidado na hora da cirurgia. Então, ó, aqui a gente avaliando essas lacunas durante a avaliação dentro d'água. Aqui mais um vídeo. A gente consegue avaliar muito bem aqui a banda terminal. Isso aqui em branco, gente, já é a bacia, tá? Então, ó, aqui é a ponta da unha, aqui já é a região volar. E aqui a gente fazendo um estudo de toda a região para depois conseguir fazer uma bela de uma descrição. Bem, olha só, quando eu faço avaliação de lesão tumoral, independente de onde seja, eu gosto de fazer um comparativo. E quando a gente faz o comparativo com a área normal e a área patológica, a gente se depara, ó, com essa mega lesão também volar. Agora eu estou na região volar. E aqui a gente avalia a banda, melhor, a banda não, aqui a gente avalia o flexor profundo do indicador, né? Que vai na base da falange distal do indicador. E veja que o tendão está preservado. Em nenhum momento a gente viu ruptura, ou viu espessamento, ou viu algum comprometimento desse tendão. Tá bom? E por que eu gosto de avaliar sempre o comparativo? Porque isso nos dá noções de que existe de fato uma lesão e isso te mostra, isso você consegue documentar, consegue ver a proporção, né? Às vezes você vai avaliar um outro dedo, você acaba até achando uma imagem sugestiva de alguma coisa. Então é sempre bom documentar, avaliar até. Nesse caso, não, porque a lesão é muito grande. Mas às vezes, quando a lesão é muito pequena, é uma lesão muito, digamos, difícil de visualizar, o comparativo te dá mínimos detalhes que podem fazer a diferença na hora do diagnóstico, tá? Então,
eu sempre faço esse exame aqui. Veja que a qualidade de imagem é muito boa. Aqui, meus amigos, eu estou com um transdutor de 18 MHz. 18 MHz. É uma imagem assim, absurda, né? Uma imagem de uma qualidade, de uma visibilidade incrível. Isso nos dá muita segurança na hora de avaliação, na hora da descrição e, obviamente, na hora de enviar o laudo, tanto ao paciente como ao colega cirurgião. Aqui é uma avaliação dinâmica da região volar, tá? Aqui eu consigo ver, ó, a presença do flexor profundo, ó, com muita nitidez. Veja aqui, ó, o quanto esse transdutor ele é incrível na hora de avaliação minuciosa, ó, e veja que a característica lacunar dessa lesão, ela também é para a região volar. Tanto na região dorsal como na região volar, é a mesma característica de lesão. Veja, ó, uma lesão densa, ora não densa, né? Lacunar, bem, digamos, até agressiva, né? Do ponto de vista de imagem, de acometimento do dedo, né? Praticamente ela acomete o dedo todo, tanto na região dorsal como na região volar. E na imagem ectoscópica, em nenhum momento a gente vê essa exuberância volar. Quando a gente olha o dedo volar, a gente não consegue enxergar que ali tem um tumor. Óbvio que a gente vai palpar, a gente vai sentir. Mas se você vir, falar, ah, não, vou só olhar aqui a região dorsal, você vai comer mosca, porque a lesão também estende para a região volar do dedo. Então, eu vou passar aqui um novo vídeo, correndo. Ó, a gente consegue fazer a avaliação. Em algum momento, ó, eu boto o meu dedo aqui, ó, ou o dedo do paciente para ajudar na mobilização, para que não seja uma mobilização muito brusca, né? Então a gente faz tipo uma contra-resistência assim, para ver mínimas movimentos que nos ajudam na hora da interpretação. E ó, algo importante durante a avaliação de tumor é o Power Doppler. Olha só. Com isso, a gente pode descrever que é uma lesão de alto fluxo, né? Ou seja, essa tumoração tem um fluxo ao Power Doppler exuberante, apesar de muitos artefatos aí, porque estava mexendo, mas a gente vê que há uma presença exuberante, né, intralesional, né? A gente está avaliando aqui outras estruturas, vou mostrar de novo, ó. Há um fluxo ao Power Doppler. Na verdade, eu estava usando aqui o MV Flow, que é uma tecnologia mais avançada, mais potente do que o Power Doppler, né? A gente tem o Doppler, tem o Power Doppler, e nessa máquina eu tenho o MV Flow, que é uma potencialização maior ainda do Power Doppler para a visualização de fluxo de vasos de baixa resistência. Então, ó, de novo, aqui. Eita, peraí, deixa eu ver se eu passei errado. Ah, isso, olha só. Aqui, ó, de novo fazendo a avaliação volar e aqui mostrando uma imagem fixa, né, uma foto com o transdutor 18 MHz e usando o MVFlow. Então, ó, veja que há um fluxo intenso. Gente, isso é importante relatar, sim, porque algumas patologias, algumas tumorações, elas vão ter fluxo. Outras não vão ter fluxo. Então, isso nos ajuda, corrobora ainda mais para que a gente imagine qual seja a lesão. O tumor glômico tem fluxo? Tem. Mas o tumor glômico, ele não tem essa característica. A característica do tumor glômico é uma característica de lesão mais cavitária. Ela acomete mais o osso. Geralmente você vê uma lesão do periósteo e ela fica mais fixada ali na região do periósteo e com um fluxo ao Doppler absurdo. E com muita dor. Dor que dificulta você fazer o exame se não for na água. Se você passar o transdutor em cima de um tumor glômico, o paciente não vai deixar você fazer essa avaliação, tá? Então a água, além de corroborar para que você veja melhor a imagem, vai te dar também tranquilidade de fazer o exame e o paciente não vai relatar dor. E é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer o exame do começo ao fim sem que o paciente reclame de tanta dor, tá? Então, essa é uma imagem também, ó, onde a gente afirma que a lesão, além de todas as características, também tem um fluxo, um alto fluxo intralesional. Então, depois disso tudo, depois de visualizar
Depois de ver as características, depois de fazer o exame de ultrassom, depois de fazer tudo isso, eu posso laudar e afirmar que é um TCG? Sim ou não? Não. Na verdade, nós temos características que nos dão uma impressão de uma lesão. Mas afirmar categoricamente não. Nós temos sim, nós podemos sim sugerir uma lesão. Nós podemos descrever somente a lesão ou simplesmente descrever e sugerir. Tem médicos que gostam da sugestão. Tem médicos que não gostam da sugestão. Tem médicos que querem só a descrição anatômica. Tem médicos que querem a descrição anatômica e uma sugestão, ou sugestões. Tem médicos que não querem nada, somente a descrição anatômica, as medidas e ponto final. E aí você fica naquele jogo. Quem é o médico que está pedindo? Já conheço o médico? Não conheço? E aí entra o lado de você fazer um laudo, mandar para esse colega e ver o que ele achou, né? Se aquele laudo está compatível com o que ele gostaria, né? Porque aí você vai aprendendo cada tipo de médico que você pode emitir um laudo diferenciado, um laudo mais personalizado do ponto de vista para o médico. Porque às vezes realmente botar uma hipótese diagnóstica para ele pouco importa. Mas enfim, para outros são legais. Mas isso não muda o jogo, tá? Não muda o jogo. Até porque o médico solicitante, nesse caso aí, fui eu. Né? Essa paciente é minha paciente. E então eu falei, eu relatei, e depois a gente continuou essa história, porque é o seguinte: qual o tratamento dessa lesão? Infiltração? Não, não cabe infiltrar um TCG, né, gente? Tratamento, né, absoluto é o tratamento cirúrgico. Nós temos que remover essa lesão. Então, obviamente, eu, como não sou cirurgião de mão, tá, chamei um grande amigo, um grande irmão, né, que é um exímio cirurgião de mão aqui no Rio de Janeiro, para a gente fazer essa cirurgia juntos. E foi isso que a gente fez. Então, veja, a gente primeiro fez uma demarcação, né? A gente marcou toda a lesão. Isso já é no intraoperatório agora, essa semana. Essa cirurgia foi terça-feira, tá? A cirurgia foi terça-feira, amanhã faz 8 dias. Amanhã eu vou ver essa paciente na clínica para a gente tirar o curativo e fazer o primeiro curativo dela. Então, aqui já iniciando, né, o acesso dorsal. A gente começou pelo acesso dorsal. Ele fez um acesso que, segundo ele aprendeu na residência de um grande cirurgião de mão, que é um acesso único. Né? Se não fizesse esse acesso único, teria que fazer acesso dorsal e volar. E ele conseguiu fazer um acesso em Z, tanto dorsal como volar, e tirar toda a lesão. Depois dessa lesão, vocês vão ver lá no final que há uma sobra de pele. Então a gente ainda tentou tirar ali a pele junto, para não ficar tanta pele fazendo aquela parte fofinha, né? De uma estrutura de colágeno ali que ela expande muito, depois você tira a lesão, fica aquele fofo de pele, né? Então, primeiro demarcamos, começamos pela parte dorsal, aqui eu fazendo um acesso dorsal, a gente tá aqui, ó, fazendo, eu obviamente estou só ajudando, e aqui, ó, já retirando, ó, a lesão dorsal, fazendo a cauterização, e aqui nessa região aqui, que ele está cauterizando um pouquinho mais para dentro, né? Não para fora, mas aqui tinha um feixe nervoso muito aderido à lesão. Que até ele falou, cara, eu não viria se você não falasse para mim que houve esse acometimento dessa região do feixe. Estava muito, muito, muito aderido, teve que fazer uma dissecção assim extraordinária para preservar esse nervo. Aqui já a região volar, veja a tumoração, ó, bem endurecida, bem aderida. Segundo ele, foi a lesão mais aderida que ele já viu em termos de TCG. Uma lesão antiga, né? A paciente demorou muito a fazer nos procurar para fazer essa avaliação. Aqui a região dorsal limpa, e ele está mostrando aqui, em algum momento, ele mostra
o nervo, né, o feixe e o tendão e a presença do aparelho, ó. Na verdade, ele está mostrando aqui o aparelho extensor terminal, ó, preservado. Não há nenhuma alteração dessa banda terminal, tá?